O caminho de volta. Bem-vindos a mais uma história inspiradora. Hoje vamos conhecer a trajetória de Júlio, um jovem de grande potencial que, em busca de aceitação, tomou caminhos difíceis e se afastou de tudo que acreditava. Sua jornada é marcada por desafios, escolhas erradas e a poderosa influência da pressão social, mas, acima de tudo, é uma história de transformação, redenção e esperança. Acompanhe como Júlio encontrou forças para enfrentar seus erros, reconquistar sua vida e se tornar um exemplo para outros. Vamos explorar juntos como a fé, a determinação e o apoio certo podem nos ajudar a superar os momentos mais sombrios. Se você gosta de histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam e tocam o coração. Agora, vamos mergulhar nessa incrível jornada de superação. Júlio sempre fora um jovem de grande potencial. Crescera em uma pequena cidade, onde todos o conheciam como um rapaz de bom coração e grande inteligência. Sua família, embora humilde, era carinhosa e fazia o melhor para incutir nele valores de respeito, honestidade e trabalho duro. Desde pequeno, Júlio ouvia sua mãe repetir que Deus tinha um plano especial para sua vida, algo que ele, com o passar do tempo, esqueceu ou ignorou. Na adolescência, uma mistura de curiosidade e a vontade de se sentir aceito o levou a buscar a companhia de pessoas que não compartilhavam os mesmos valores que aprendera em casa. No início, parecia inofensivo. Pequenos desvios aqui e ali, nada que parecesse grave. Entretanto, muitas de suas escolhas não eram totalmente suas. Lembro-me de uma ocasião em que, em um encontro casual com amigos, um deles sugeriu que pegassem algo de uma loja sem pagar. Júlio, relutante, hesitou, mas as risadas e provocações de seus companheiros o fizeram ceder. Embora ele soubesse que aquilo era errado, o medo de ser ridicularizado falou mais alto. Conforme se envolvia mais com aqueles que tinham um estilo de vida questionável, ele começou a afastar-se das pessoas que o amavam e a negligenciar os conselhos de sua família. Aos poucos, as escolhas erradas se tornaram um hábito, e as consequências começaram a se acumular de maneira silenciosa, mas devastadora. Houve também o episódio de uma festa, onde a insistência dos amigos o levou a experimentar algo que ele jurara nunca tocar. Apesar do desconforto inicial, o temor de ser visto como covarde ou certinho acabou vencendo. Cada nova experiência influenciada pela pressão social o empurrava ainda mais para longe de seus princípios. A influência de suas novas companhias o levou por um caminho obscuro. Júlio passou a participar de atos que iam contra tudo que aprendera. Inicialmente, sentia culpa, mas a sensação era abafada pela necessidade de ser aceito por aqueles ao seu redor. Ele começou a frequentar lugares que antes jamais imaginaria, e cada nova decisão parecia empurrá-lo ainda mais para longe de seus princípios. Sua vida parecia um ciclo, sem fim de erros e arrependimentos. Aos poucos, ele percebeu que as consequências de suas escolhas estavam cobrando um preço alto. Ele perdeu oportunidades, afastou amigos verdadeiros e colocou em risco sua própria integridade. Em uma noite, após um pequeno delito cometido em grupo, seus amigos riram e o parabenizaram. Mas Júlio, sozinho em casa, sentiu uma enorme tristeza. Ele sabia que aquilo não era o que queria para si. Mesmo assim, as influências continuavam a ser fortes. Em outro momento marcante, Júlio foi convidado a participar de um esquema que prometia dinheiro rápido. Ele sabia que aquilo era ilegal, mas a pressão dos colegas e o medo de parecer fraco fizeram com que ele aceitasse. Os ganhos, embora momentâneos, trouxeram uma ansiedade constante, um lembrete de que seus atos poderiam ter consequências graves. Aqueles momentos, acumulados, começaram a pesar cada vez mais em sua consciência. Certo dia, ao se ver sozinho, após uma situação particularmente difícil, Júlio lembrou-se das palavras de sua mãe: Deus nunca nos abandona, mesmo quando nos afastamos dele. Aquela lembrança acendeu uma fagulha em seu coração, algo que ele não sentia há muito tempo. Era como se aquela frase estivesse ali, esperando o momento certo para reemergir. Foi então que, com o pouco de força que ainda lhe restava, ele decidiu procurar ajuda, mesmo sem saber exatamente por onde começar. Júlio buscou um antigo amigo de sua família, um homem conhecido por sua profunda espiritualidade. Ao ouvi-lo, o amigo lhe disse:
A primeira coisa que você precisa fazer é pedir perdão a Deus. Não importa quão longe você tenha ido, Ele sempre está pronto para recebê-lo de volta. Essas palavras tocaram profundamente o jovem, que decidiu entregar suas dores e erros nas mãos de Deus. Embora cético no início, ele começou a orar, ainda que suas palavras fossem hesitantes e cheias de dúvidas. A cada oração, ele sentia uma pequena, mas perceptível, mudança em seu coração. A jornada não foi fácil. No início, Júlio lutava contra a dúvida e o medo de não ser digno de redenção. Ele se perguntava constantemente se Deus realmente o ouviria, se havia alguma esperança para alguém que se desviara tanto. Mas, conforme passava mais tempo em oração e refletia sobre suas escolhas, ele começou a sentir uma paz que nunca havia experimentado antes. Essa paz não era uma solução mágica para seus problemas, mas uma força interior que o ajudava a enfrentar cada dia com coragem renovada. Ele também passou a frequentar grupos que o apoiavam, pessoas que acreditavam em sua capacidade de mudar e o incentivavam a seguir no caminho da retidão. Esses encontros, cheios de histórias de superação, serviam como lembretes constantes de que ele não estava sozinho em sua luta. Ao longo dos meses, Júlio enfrentou muitos desafios. Ele precisou se afastar completamente das amizades que o haviam levado ao mau caminho e recomeçar sua vida quase do zero. Foi difícil, pois essas amizades, apesar de prejudiciais, ainda tinham um apelo emocional. Ele teve que aprender a dizer não, mesmo quando a pressão parecia insuportável. Um momento marcante foi quando um antigo amigo o procurou, tentando convencê-lo a voltar ao grupo. Apesar da tentação e das promessas de diversão, Júlio se manteve firme, recordando-se de onde aquelas escolhas o haviam levado. Com o tempo, Júlio começou a reconstruir sua vida. Ele encontrou um trabalho simples, mas que lhe permitia viver honestamente. A cada pequena conquista, ele agradecia a Deus por não ter desistido dele. Ele também começou a redescobrir talentos que havia negligenciado, como sua habilidade com as palavras e sua facilidade em se conectar com as pessoas. Sua família, que inicialmente estava cética sobre sua capacidade de mudar, passou a perceber que algo diferente realmente havia acontecido. Júlio não era mais o mesmo. Ele era uma nova pessoa, guiada pela fé e pelo desejo de ser melhor. Sua mãe, que tantas vezes orara por ele em silêncio, agora o observava com lágrimas de gratidão nos olhos. Anos depois, Júlio não só havia reconstruído sua vida, mas também se tornara uma inspiração para outros. Ele decidiu compartilhar sua história, ajudando jovens que, como ele, estavam perdidos e precisavam de orientação. Ele passou a visitar comunidades, dando palestras sobre as armadilhas das más influências e o poder transformador da fé. Em cada conversa, ele enfatizava a importância de buscar ajuda e confiar que Deus sempre oferece uma nova chance. Ele usava exemplos de sua própria vida, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Sua mensagem era clara: não importa quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta quando você confia em Deus. Hoje, Júlio olha para o passado não com vergonha, mas com gratidão. Ele sabe que cada desafio e erro o moldou para ser quem é agora. Ele encontrou a redenção através da espiritualidade e da fé, e sua vida é uma prova viva de que não importa o quão escuro seja o caminho, a luz divina sempre pode nos guiar de volta. Júlio agora lidera projetos que auxiliam jovens em situações difíceis, oferecendo não apenas conselhos, mas também ferramentas práticas para superar os desafios da vida. Ele aprendeu que a verdadeira transformação começa no coração, mas é fortalecida pela ação e pelo desejo constante de melhorar. Além disso, Júlio iniciou um programa que ajuda a reabilitar jovens envolvidos com crimes, oferecendo-lhes não apenas apoio espiritual, mas também oportunidades de educação e emprego. Ele acredita que mudanças duradouras acontecem quando se combina fé com ações concretas. Suas iniciativas têm impactado centenas de vidas, tornando-se um símbolo de esperança e perseverança. E assim, Júlio segue sua jornada, não mais como um jovem perdido, mas como um exemplo do que é possível quando se encontra força na fé. Seu caminho é um testemunho de que, com determinação e confiança em Deus, qualquer pessoa pode superar os obstáculos mais difíceis e encontrar um propósito maior na vida. Agora, ao olhar para o futuro, ele sonha em expandir seu trabalho, alcançando ainda mais pessoas que precisam de uma luz para guiá-los de volta ao caminho da esperança e da redenção. Chegamos ao fim dessa inspiradora história de Júlio, uma jornada que nos lembra que,
mesmo nos momentos mais desafiadores, existe um caminho de volta. Cada erro, cada obstáculo e cada dúvida enfrentada se transformaram em lições que o ajudaram a se tornar alguém mais forte e determinado. A história de Júlio nos ensina que, não importa quão fundo tenhamos caído ou quão perdidos possamos estar, sempre há esperança, sempre há uma oportunidade de recomeçar. A verdadeira mudança começa quando olhamos para dentro de nós mesmos e decidimos buscar o que realmente importa. Seja através da fé, do apoio de pessoas que nos amam ou da força de vontade para dizer não ao que nos afasta dos nossos valores, a transformação é possível. Júlio provou isso, e agora serve como um exemplo vivo de que nunca é tarde demais para tomar as rédeas da própria vida e buscar um propósito maior. Se essa história tocou o seu coração, reflita sobre como ela pode inspirar sua vida ou a de alguém próximo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem de esperança e recomeço. E não se esqueça, apoiar nosso trabalho é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias que transformam vidas. Por isso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por sua companhia até aqui e esperamos te ver novamente em breve. Até a próxima!